essa palavra, fique ligadinhos e saia com a sua vitória. O mesmo Deus que operou na vida da irmã vai operar na sua também. Amém? Amém. A paz seja convosco, igreja. Amém? Amém. Glória a Deus. Penúltimo dia da campanha Águas de Restauração, nós estamos aqui pela graça de Deus, porque o Senhor nos trouxe aqui, né? Poderíamos estar em outro lugar, em casa assistindo televisão, mas Deus nos trouxe aqui, né? Então se sinta privilegiado. O pastor Amarildo começou o culto dizendo: mais vale um dia na casa do Senhor do que 1000 em qualquer outro lugar, né? Então muitos trocaram a casa de Deus pelo velho Chico. É isso que hora que passa essas nossas novelas? Começa agora, deixa eu ver, agora é 8h25. Acho que deve estar passando novela na televisão, né? Mas a melhor, pastor, o senhor dá risada, né, pastor Ronaldo? A melhor coisa é estar aos pés de Jesus. Aleluia. Né? Glória a Deus, amém, é verdade. É o melhor lugar, tem até um louvor que diz: o melhor lugar é aos pés do Salvador. Glória a Deus. Aleluia, amém. Eu gostaria de compartilhar uma palavra com os irmãos hoje. Eu compartilhei essa palavra lá no Ouro Verde, com a comunidade da Família de Deus no Ouro Verde. Hoje eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Está no livro de Gênesis, início, onde tudo começou. Gênesis é onde está a palavra do Senhor para a nossa meditação no dia de hoje. Abra sua Bíblia no capítulo 1. Capítulo 1 do livro de Gênesis. Amém? Amém. Então, se Deus colocou no meu coração essa palavra, porque o Senhor queria que você ouvisse essa palavra. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Muitos não estavam lá. O pastor Ronaldo, quando eu estou lá, o pastor Ronaldo está me cobrindo em Valinhos, né? Acho que a palavra é só para ele hoje. A palavra é só para o pastor Ronaldo? Amém. Glória a Deus. Gênesis capítulo 1. Vamos fazer a leitura. Pode sentar no seu lugar, porque nós vamos fazer a leitura bem pausado e nós vamos parando. Feche os teus olhos. Senhor, em nome de Jesus, abençoe esta palavra no nosso coração. Fale conosco. Fale com a tua igreja hoje, meu Pai. Nos dê o alimento necessário para podermos sair desse culto nutridos, fortalecidos com o alimento que o Senhor envia dos céus para nós. Obrigado, papai, por estarmos aqui reunidos na tua casa, onde os teus filhos estão, porque irmanados na mesma fé, estamos aqui aos teus pés, diante do teu altar, em nome do Senhor Jesus Cristo e Yehoshua HaMashiach. Amém. Amém. Glória a Deus. Olha só que coisa interessante, quando nós começamos a ler o capítulo 1 do livro de Gênesis. Diz assim a palavra: no princípio criou Deus os céus e a terra. Olha, no início, quando tudo começou, Deus criou o céu e depois Deus criou a terra. E no segundo versículo, o texto diz assim: a terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Mas quando Deus criou, deixa eu ver o que está acontecendo, Daniel. Quando Deus criou os céus e a terra e o céu, agora ficou bom. Quando Deus criou o céu e a terra, Deus criou tudo perfeito, não é? Tudo que Deus faz é perfeito. Tudo que Deus faz é perfeito. Ou Deus já fez alguma coisa imperfeita? Não. Tudo que
Deus faz é perfeito, porque Deus faz com sabedoria. Deus criou os céus e a terra e eles eram perfeitos, mas no versículo 2 diz que a terra estava sem forma e vazia, e ainda, além de estar sem forma, vazia, as trevas não tem. Olha, mas Deus criou os céus e a terra em perfeição. Agora, no segundo versículo, o texto está dizendo que a terra era sem forma, vazia e estava em trevas. Quando Deus criou a terra, ela não era sem forma, ela não era vazia e nem cheia de trevas. O que acontece é que depois de tê-los criado, por conta da rebeldia, da rebelião de Satanás, ele foi expulso do céu e fugiu para a terra. Então a terra, com a presença de Satanás, tornou-se sem forma, vazia e cheia de trevas. Só que o texto diz que mesmo assim, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então, Deus ele também não criou o ser humano assim. Deus não criou o ser humano da forma que você vê, sem forma, vazio e cheio de trevas. Deus criou o ser humano perfeito. Só que o diabo, o inimigo, é quem deixou o ser humano desaperfeiçoado, deixou ele vazio e cheio de trevas. Você conversa com pessoas, você vê que estão vazias, sem Deus. Não, tem pessoas que estão com tanta ausência de Deus, que dá até medo de você conversar com a pessoa, de tanta besteira que ela fala. Verdade, Jesus. De tão sem Deus que ela está. E outros ainda de uma presença tão forte, tão cheia de Satanás, ficou mais desaperfeiçoado ainda, mais sem forma. Você não sabe se é homem ou se é mulher que está andando na rua. Você fala, que negócio é esse aí? Se é homem ou se é mulher? Verdade, Deus. Então você vê que o diabo fez isso. Deus não criou o homem assim, criou? Não. Deus criou o homem perfeito. Deus criou o homem perfeito, mas desceu sobre ele o quê? O espírito maligno, e fez isso com o ser humano, destruiu o ser humano, entrou na vida do ser humano. Só que mesmo assim, o Espírito de Deus paira sobre a cabeça do ser humano. Glória a Deus, aleluia. Sim, paira sobre a cabeça do ser humano. E se você der ouvidos à voz de Deus, à palavra de Deus, acontece o que aconteceu no versículo 3. Olha só, versículo 3: e disse Deus, haja luz. Olha, pela palavra Deus criou a luz, ou seja, a terra, toda a natureza ouviu a voz de Deus. E o mesmo vai acontecer com você, o mesmo vai acontecer com o ser humano, quando ele ouvir a voz de Deus. Quando a terra ouviu a voz de Deus, disse Deus, haja luz. A terra ouviu a voz de Deus e ela produziu luz. E quando nós, seres humanos, também ouvirmos a voz de Deus, ou seja, quando uma pessoa lê a Bíblia, Deus fala com ela. Isso é uma forma de nós ouvirmos a voz de Deus, uma mensagem, uma pregação. Mas, por exemplo, quando uma pessoa ela lê a Bíblia, Deus fala com ela. E quando a pessoa obedece
obedece a Bíblia, ela responde ao Senhor, ou seja, estou aqui, estou ouvindo. Quando ela lê a Bíblia, Deus fala com ela, e quando ela obedece a Bíblia, ela responde ao Senhor, ou seja, estou ouvindo a tua voz, Deus. Essa é a comunhão que Deus quer que tenhamos com Ele, entre homem e Deus. Ele fala, a pessoa ouve, a pessoa obedece, a pessoa pratica, e aí acontece aquela harmonia perfeita entre o homem e Deus. Você sabia que muitas pessoas que leem a Bíblia, leem, abrem a Bíblia, folheiam a Bíblia, e parece que Deus não fala com eles? A pessoa abre, nossa, só tem letra, e parece que Deus não está falando comigo, mas Deus fala. Mas por conta da desobediência, por conta de desprezar a palavra de Deus, então a palavra não tem efeito. Então parece que Deus está falando e a pessoa não ouve. Onde que está Deus? Deus não está aqui, eu não estou entendendo nada. Por quê? Por causa da desobediência, do pecado, a palavra não tem efeito na vida dela. A terra, ela se tornou uma maravilha. A terra se tornou um lindo jardim, porque Deus falou e a natureza obedeceu. Então, quando você ouvir a voz de Deus, você vai ver que coisa tremenda, que coisa maravilhosa vai acontecer na sua vida. Quando nós ouvimos a voz de Deus, quando nós damos ouvido à voz do Senhor. E qual foi a primeira coisa que Deus criou na terra? Qual foi? Qual foi a primeira coisa que Deus criou na terra? A luz. Foi a luz. Ou seja, a primeira coisa que Deus quer criar em mim e em você é a luz. A primeira coisa que Deus quer criar no ser humano é a luz. Luz de entendimento, luz de discernimento. Deus quer que você tenha a luz. Marca aí no livro de Gênesis, vamos para o livro de João, capítulo 8. Quando nós recebemos de Deus, quando nós recebemos a palavra de Deus, damos ouvido à palavra de Deus, então a primeira coisa que Deus quer criar em nós é a luz, porque a primeira coisa que Deus criou na terra foi a luz. E quando nós lemos aqui em João 8, versículo 12, Jesus lhes falava dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andarás nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então a primeira coisa que Deus quer colocar em você é Jesus. A primeira coisa que Deus quer colocar na vida do ser humano é a luz que se chama Jesus Cristo. Ele diz assim: eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará mais nas trevas. Ou seja, as trevas são dissipadas pela luz que é Jesus Cristo. Então quando você ouve a palavra de Deus, você recebe a luz quando você obedece, que é Jesus Cristo. Então, quando a palavra de Deus ela é lida, apenas lida, quando você lê, vira para cá, para lá e para cá, para lá, mas ela não é exercitada, ela é apenas letra. A Bíblia, sem ser exercitada, é apenas letra. E o que o apóstolo Paulo fala no livro de 2 Coríntios 2, capítulo 3, versículo 6, ele diz assim que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Ou seja, o Espírito que paira, ele desce trazendo vida. Não foi isso que Deus soprou em Adão? Um fôlego de vida, um Espírito, pneuma. Quando ele sopra o fôlego, então ele passa a ter vida. Então o que você precisa ter, sabe o que é? A revelação
da palavra de Deus. Muitos crentes, muitos pastores, muitos missionários, muitos pregadores, bispos, estão apenas ensinando a letra. A letra. E a letra mata. A letra não é vida. O que os pastores, bispos, muitos deles estão fazendo é ensinando a letra, mas não está ensinando o que? O Espírito, que é a obediência, quando você obedece a palavra de Deus. O pastor Amarildo falou aqui, comentaram com ele: puxa, mas nessa igreja aí vai pouca gente. O que ele falou? Porque nós estamos preocupados com a qualidade, com salvação. Aqui se prega salvação. Então a pessoa, ela ouve e pratica. Quando ela ouve e pratica, então ela vai recebendo o que? O Espírito de Deus sobre a vida dela. Ela vai fazendo o que era em Gênesis. E disse Deus para a terra: haja luz, e houve luz. Agora, a pessoa que ouve e não pratica, ela vai se enterrando mais e mais, todo dia. A letra, ela vai enterrando a pessoa, ela vai jogando religiosidade, a pessoa vai vivendo religiosidade acima de religiosidade, e aquele monte de religiosidade a letra vai matando, porque a letra mata. Sem o Espírito, sem a revelação da palavra, a letra mata, ela vai matando, e a pessoa vai vivendo na letra. Não porque a irmã está de calça, não porque a irmã está de brinco, porque a irmã passou um batom, porque a irmã fez isso, porque a irmã... Então a pessoa vai vivendo a letra, e a letra vai enterrando. Você pode ver, você conhece pessoas assim tão firmes com Deus? Então nada, não é. A pessoa prefere eu congregar em casa, porque está muita Babilônia a igreja. Aí ela já se coloca no lugar de Deus. Por quê? A pessoa acha que ela é tão santa que ela se coloca no lugar de Deus. Ora, não cabe a mim julgar A, B ou C. Quem julga é Deus. A mim compete pregar a palavra, o Espírito Santo convencer, Jesus te salvar, e Deus é quem julga, só Ele. Então você vai vendo, a pessoa, ela conhece a letra, ela conhece letra, ela conhece a palavra, só que ela não conhece o que é a revelação da palavra. É o caso do diabo, é ou não é? O diabo, ele ouve, ele conhece a palavra de Deus melhor do que qualquer um de nós aqui, é ou não é? Melhor do que qualquer um de nós aqui. Mesmo assim, mesmo conhecendo a palavra, ele não deixa de ser diabo, ele não deixa de ser Satanás. Por quê? Porque ele não pratica. Ele conhece, mas não pratica. Mas quem teme a Deus, quem tem um temor, respeito. Nós falamos de temor, é o temor, respeito à palavra de Deus. Então você foge do mal e você obedece a Deus. Então quando a pessoa teme a Deus, então a palavra traz vida. Ela traz vida. É isso que você precisa. Você precisa ter o quê? Vida. Todos nós precisamos ter vida. Você pode ver, tem gente que já está sem força, sem esperança, né? Mas quando ela começa a praticar a palavra de Deus, aquilo vai vivificando ela. A palavra de Deus, por quê? Porque a palavra de Deus tem o Espírito. Foi isso que o apóstolo Paulo falou? 2 Coríntios 3, versículo 6. A letra mata, mas o Espírito vive. A palavra de Deus tem o Espírito. É o próprio Deus. A palavra de Deus é o próprio Deus. Então quando você ouve a palavra de Deus, você está ouvindo o próprio Deus. Quando você desobedece a palavra de Deus, você está desobedecendo o próprio Deus. Quando você desrespeita a palavra de Deus, você está desrespeitando o próprio Deus.
quando você sabe da verdade e vive na mentira, você está desrespeitando e ofendendo a Deus, porque a palavra de Deus é o próprio Deus. Então, você pode até conhecer a Bíblia, mas o que você conhece é a letra. O que você precisa conhecer é a palavra de Deus, que tem vida, que tem o Espírito. E o que é obedecer a Deus? Obedecer a Deus é honrar a Deus. Obedecer a Deus é honrar a Ele. Quantas pessoas que me procuram e dizem assim: pastor, o senhor sabe, eu estou na igreja, mas a minha vida está assim, sabe? Sem forma, vazia e cheia de trevas. Quantas pessoas não falam isso? Minha vida está assim, eu estou na igreja, eu oro, eu busco, eu sou dizimista, ofertante, ajudo os pobres, faço sei lá, mas a minha vida está vazia, sem forma e cheia de trevas. Então, é assim que muitas pessoas estão. Você está na igreja há muitos anos. Não é? Tem gente que está na igreja há muitos anos, é crentão, crente tradicional. Não, tem gente que é até crente tradicional, nasceu no Evangelho, viveu o Evangelho, conhece a Bíblia, mas você não conhece a palavra de Deus, porque nasceu no Evangelho, foi criado no Evangelho, conhece a Bíblia, mas está vazio, sem forma, cheio de Deus e entrando em depressão. Acredite ou não, tem pastor em depressão. Pastor em depressão. Por quê? Porque conhece a letra, mas não conhece a palavra. A letra mata, e a pessoa vai morrendo cada dia mais. Quanto mais ela lê, mais ela vai morrendo. Mas a palavra não. A Bíblia diz que a palavra vivifica. A palavra vivifica. A letra deixa cego. Olha só, João, nós estávamos em Lucas 8, é isso? João 8? Nós estamos em João 8, vamos para João capítulo 9. Olha só. Capítulo 9, nós estávamos no capítulo 8, capítulo 9. Olha só que coisa interessante. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestasse nele as obras de Deus. E é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia, porque vem a noite, enquanto ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Você achou uma ignorância nesses 5 versículos que nós lemos? Existe uma ignorância de pessoas que só conheciam a letra, mas não conheciam a palavra. Você conseguiu achar uma ignorância aqui? A ignorância está no versículo 2. Os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que ele nascesse cego? Ora, como que ele ia pecar para nascer cego? Para e pensa. Quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Como que ele ia pecar só se ele chutou o útero da mãe quando estava na barriga da mãe? Ué, como que o cara ia pecar se ele nem nasceu? Olha a ignorância. Conhece a palavra, a letra, mas não conhece a palavra. Não tem a revelação da palavra. Lê, mas entra por aqui, sai por ali. Aí você fica admirado. Puxa, tem gente que lê, parece que... Porque Deus vai dando a revelação da palavra. E aí Jesus, com toda a paciência do mundo: Não, nem ele pecou, nem seus pais, ninguém pecou, mas ele nasceu assim para manifestar a glória de Deus, porque eu sou a luz do mundo.
Ou seja, se ele cresce, ele podia estar cego, mas ele não estava surdo. Ele ouviu e obedeceu. Ouviu e obedeceu. Olha só, versículo 6. Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com saliva, aplicou aos seus olhos, dizendo: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou e voltou vendo. Então os vizinhos que dantes conhecia de vista com o mendigo perguntaram: não é este que estava sentado pedindo esmola? E uns diziam: é ele. E outros: mas não se parece com ele? Ele mesmo, porém, dizia: sou eu. Perguntaram: como é que foram abertos os teus olhos? E ele respondeu: um homem chamado Jesus fez lodo, untou os meus olhos, disse: vai ao tanque de Siloé. Então fui, lavei-me e voltei vendo. Ou seja, Jesus curou, Jesus deu a ordem para ele. Jesus quebrou um preceito aqui, porque esse dia que Jesus estava curando, se você pegar a partir do versículo 13 e pegar as reações, e um versículo antes, os versículos antes, né, o que Jesus estava fazendo, por exemplo, você vai ver que era um sábado, era um dia de sábado, e a lei dizia que não podia cuspir no chão no sábado. Por quê? Porque cuspindo no chão, eles acreditavam que estavam regando a terra, e nos 613 preceitos era proibido regar a terra no Shabat, no sábado. E Jesus quebra esse preceito. Ele cospe no chão, faz um lodo, passa nos olhos e falou assim: vai lá. Agora aquele homem podia falar: não vai passar cuspe no meu olho não. Mas ele obedeceu a palavra. Ele era cego, mas ele ouviu e obedeceu. Então, quem sabe você está assim, sem forma, vazia, cheio de trevas. Aí você vai no espelho, você olha no espelho, você passa um rouge, você passa um batom, você dá uma maquiada, né? Faz aquele enfeite, mas quando você olha nos teus olhos, os teus olhos estão tristes, estão sem vidas, estão sem sabor, estão assim como olhos de peixe morto. O peixe morto, você olha para o olho dele, é aquele olho sem vida. Ele pode estar ali todo bonitão, mas você olha no olho dele, por isso que vem a frase: olho de peixe morto. Não brilha, não tem brilho. Talvez você está assim, com você é a mesma coisa. Você olha no espelho, você penteia o cabelo, passa um batonzinho, um rouge, dá uma maquiada, mas você não tem brilho. A tua alma está assim, muito mal, triste, sem esperança. E aí você vê a diferença. Essa é a diferença entre crentes e crentes. Por isso que tem muitas pessoas assim, tristes, sem vidas. Por quê? Porque não receberam o Espírito de Deus ainda. E você pode receber. Você está buscando por isso. Você está aqui nessa noite porque você está buscando. Você está buscando. E você vai receber. Para a gente encerrar o último livro da Bíblia. Nós começamos no primeiro livro. Agora nós vamos encerrar no último livro da Bíblia, que é o livro do Apocalipse. O capítulo 20, o versículo 11, diz assim: e vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então
se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Uma vez eu estava lendo esse texto, eu fiquei perguntando: ora, abriram-se livros. Que livros são esses? Os livros das obras más. Os salvos não estão aqui. Os salvos são reis e sacerdotes com Cristo e estão governando sobre a nova Jerusalém. Eles não estão nesse julgamento. Aqui estão grandes e pequenos, médicos, doutores, mas também homens de serviços braçais, pessoas simples. Para Deus não há distinção. Todos eles estão sendo julgados. E estão nesses livros. Aí eu fiquei perguntando: mas o que é que o livro da vida tem a ver? Por que ele mandou trazer o livro da vida? Já que esses são os condenados, aqueles que ressuscitaram na segunda ressurreição. Os que ressuscitaram na primeira ressurreição são reis e sacerdotes com Cristo. A 1 Tessalonicenses diz isso. O porquê? Por que Deus manda trazer o livro da vida no julgamento? Porque Ele é justo. Porque Deus é justo. Ele quer ver se tem alguma pessoa ali que não está ali sendo julgado injustamente. Sabe por quê? Porque vai ter pessoas nessa fila que estavam no livro da vida, mas os seus nomes foram apagados. E a pessoa: mas Senhor, o meu nome estava, está aqui, foi apagado no dia tal, do ano tal, hora tal, o seu nome foi apagado do livro da vida. Então Ele traz o livro da vida para confirmar. Então, o que eu aprendo hoje? Que se eu der ouvido à palavra de Deus, Ele coloca a luz, que é Jesus Cristo em mim, e eu terei luz, receberei luz, e terei o meu nome escrito no livro da vida, porque não há outro que pode escrever o meu nome no livro da vida. Só Ele pode escrever o nosso nome no livro da vida. Então glorifique a Deus nessa noite, porque aquele que traz luz, aquele que deu a luz para nós, deu vida, e a Bíblia diz que Ele é a água da vida. Ele não é só luz, mas Ele é a água da vida, e também é o pão que sacia a nossa fome. Feche os teus olhos onde você está, Senhor, em nome de Jesus. Aqui está a tua igreja, teu povo, buscando a Ti, meu Pai, querendo uma intimidade maior contigo, meu Pai, porque talvez há vidas que estão assim, sem formas, vazias, cheias de trevas. Mas o Senhor, meu Pai, o Senhor é quem nos dá a luz. O Senhor é quem faz brotar em nós luz, a esperança, uma razão para nós vivermos. É o Senhor quem nos dá a luz. Então nos dê luz, papai, em nome do Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor é grande, muito digno de louvor, de toda honra, toda glória, toda adoração seja dado a Ti agora. Então, papai, muda a nossa vida, não nos deixe assim vazios, não nos deixe sem esperança, não, Senhor, nos encha, porque hoje nós ouvimos a Tua palavra e queremos ser praticantes da Tua palavra, obedecer a Tua palavra, não viver só na letra. Não, Senhor, nós queremos sair daqui nessa noite pessoas melhores, queremos sair daqui nessa noite pessoas diferentes, em nome do Senhor Jesus Cristo, Yehoshua Hamashia, aleluias, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus é fiel, amém. Glória a Deus. Levanta sua mão assim, eu tomo posse. Eu quero obedecer a palavra de Deus. Amém? Nós vamos louvar um louvor. Grande é o Senhor, muito digno de louvor. Grande é o Senhor.
E enquanto nós louvamos esse louvor, você vai vir aqui à frente, você vai receber a unção com óleo, você que está participando da campanha, e vai pegar água para você levar para sua casa, fazer uso pela fé. Faça uso pela fé, em nome do Senhor Jesus, amém? Amém. Você tem fé? Glória a Deus. Amém. Aleluia. Sem fé é impossível até agradar a Deus. É verdade, Deus. É verdade, Né? meu Pai. Sem fé é impossível até agradar a Verdade, Deus. Jeová girei, Jeová não. Então, pode já ir fazendo uma fila aqui nesse corredor. Os pastores, nós vamos descer até vocês e nós vamos orar. Vamos declarar que o Senhor é grande. Grande é o Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Amém? Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos no teu nome engrandecer E agradecer e agradecer-te por tua obra. por tua obra em nossa Aleluia. vida. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluias, glória a Deus, em nome de Jesus. Toma posse nessa noite, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Nós vamos encerrar nessa noite. Antes, pega a sua Bíblia rapidinho para você confirmar algo aqui comigo, para você tomar essa bênção em nome do Senhor, ir embora com a bênção de Deus sobre a sua vida. Números, capítulo 6. Preste atenção, isso é importante. Não seja só letra, mas seja ouvinte da revelação da palavra de Deus nessa noite. Números capítulo 6. Essa é a bênção sacerdotal que o próprio Deus, o Eterno, Adonai, decretou a nós. Então é assim que nós encerramos o nosso culto. Por quê? Há um mistério, um segredo muito grande nisso. Essa é a única bênção sacerdotal que existe. Não existe outra. Às vezes, as pessoas dão lá uma acho que é bênção apostólica. A bênção apostólica, ela é diferente da bênção sacerdotal. Olha só, capítulo 6, versículo 24 diz assim. Vamos ler o 23. Aqui é Deus dizendo: disse o Senhor a Moisés: fale a Arão
e a seus filhos, dizendo: assim abençoarei os filhos de Israel, e dir-lhe-eis: o Senhor te abençoe e guarde, o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Então, a bênção sacerdotal, ela tem 3 sequências. A primeira é: o Senhor te abençoe e te guarde, ou seja, é a bênção em geral. Essa é a primeira esfera da bênção sacerdotal. A segunda é colocar luz, faça resplandecer sobre ti. Então, a segunda parte da bênção sacerdotal é colocar luz. E a terceira é a bênção física, material, em todas as áreas, até para levantar o caído. Então são essas 3 etapas que tem. E o nome do Senhor, mas que nome? Está dizendo assim: assim porão o meu nome. Mas que nome? Cadê o nome? Onde que está o nome aqui? Olha só, como que é a bênção sacerdotal em hebraico? Ievare reha Adonai, Veishem mareha. Então aqui é a primeira parte. A segunda: e aí Adonai panai veleha verneha, Sa Adonai panai veleha veaseleha shalom. Como que começa a primeira parte? Ievare. E a segunda parte? E aí Adonai. E a terceira? Issa. Como começam as 3 partes da bênção sacerdotal? Y, Y, Y. No hebraico é Yud, 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 Yud. As 3 partes em hebraico da bênção sacerdotal é Yud, Yud, Yud. Yud, Yud, Yud é o 22º nome dos 72 nomes de Deus. Então o nome está aqui no início de cada bênção. Ao começar, Yud, 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 que é o 22º nome de Deus dos 72 nomes. Então, proclamando a bênção sacerdotal, você está colocando o nome de Deus. Isso se chama Gematria. Levante a sua mão então para cima e toma posse agora. Ievare reha Adonai, Veishem ereha, e aí Adonai panai veleha verneha, Issa Adonai panai veleha veaseleha shalom. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Deus te abençoe em nome de Jesus.